Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Sofia Carson na Netflix, A Lista da Minha Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e não me segue nas redes sociais, aproveita e faz isso agora, deixa o seu joinha nesse vídeo, vamos falar sobre esse filme. Eu sou da opinião que a Sofia Carson, ela tem acertado demais na escolha dos últimos projetos dela, principalmente nessa parceria dela com a Netflix. Começou com Feel the Beat lá em 2020, que eu amo, sou completamente apaixonada nesse filme. Depois ela seguiu pra Continência ao Amor, onde ela e o Nicolas entregaram uma química de milhões. Aí ela fez Bagagem de Risco, que pode até ser um pouco questionável, mas foi um filme extremamente divertido. E agora, A Lista da Minha Vida entregou muito mais do que eu tava esperando que fosse entregar. A Lista da Minha Vida é baseada em um livro de mesmo nome que eu ainda não li, mas depois de assistir esse filme eu confesso que eu queria muito ler esse livro, porque esse filme mexeu muito comigo, conversou muito comigo, e eu achei que foi uma história muito bonita, aparentemente muito bem adaptada. Obviamente não posso dizer com propriedade, porque eu não li o livro, mas eu acho que quando a gente analisa o roteiro, isso com certeza foi uma das partes que mais me chamou a atenção, né? O roteiro, ele é bem amarradinho, dá pra ver que tem coisas que acabam não ganhando tanto espaço assim, né? Porque afinal de contas, a lista da Alex, que é a nossa protagonista, é uma lista bem extensa de coisas. Tem algumas coisas que acabam acontecendo mais ali de passagem, mas eu acho que o filme conseguiu englobar e principalmente trazer bastante do impacto, né, de tudo isso que a gente estava vendo acontecendo na vida da Alex. É um filme bem triste, então se você é daquele tipo de pessoa que não gosta de assistir filme que vai te fazer chorar, talvez A Lista da Minha Vida não seja o filme pra você, porque em 3 minutos de filme eu estava em prantos já e eu só fui parar depois dos créditos. Então, tipo assim, já sei o que vocês vão falar, eu sou chorona, e de fato eu sou chorona, mas eu acho que esse é um filme extremamente emocionante e que eu acho que ele conseguiu canalizar essa emoção, né, e enfim, todas as questões que o filme lida de uma maneira que não parecia que ele tava sendo triste só pra te fazer chorar, mas sim porque ele acabava te envolvendo ali naquela história e você conseguia sentir as coisas que a Alex estava sentindo e entender bastante dos dilemas que ela estava passando, né? Então a partir de agora a gente vai falar sobre A Lista da Minha Vida com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, pausa esse vídeo, vai lá assistir e depois volta pra gente conversar. Em A Lista da Minha Vida, a nossa protagonista Alex perde a mãe dela. E as duas são extremamente próximas, a gente vai ver isso sendo retratado logo no começo do filme, o que eu achei que foi muito interessante, porque quando você tem uma premissa assim, aonde você precisa vender a conexão entre dois personagens, sendo que um desses personagens não vai ter muito tempo de tela, né, por conta da morte, é uma coisa difícil, é uma situação difícil. E eu senti que com aquela primeira cena da Alex chegando na festa e depois dela conversando com a mãe dela e tudo mais, a gente conseguiu estabelecer bastante essa conexão das duas e o quão difícil seria pra Alex, né, a morte da mãe dela, principalmente porque foi algo que ela já sabia que ia acontecer, né, a mãe dela tem câncer e aí ela sabe que dessa vez o tratamento não vai resolver, então ela aceitou o destino dela. Então a gente sabe que essa é a premissa. E eu acho que o filme, ele também faz muito bem em pular algumas partes. Então ele não fica gastando tanto tempo com o funeral, com todas essas questões, porque a gente já sabe, né, que isso vai acontecer. E a premissa do filme, ela acontece depois disso, né? Ela começa depois que isso acontece. Isso daí é basicamente só a introdução, né? Então obviamente você não pode gastar muito tempo, porque daí você vai perder o seu espectador. E eu acho que uma coisa que esse filme acerta demais é o ritmo. Tanto de introduzir, né, essa relação dela com a mãe dela, quanto de mostrar o que acontece, de mostrar esse momento do luto, de engatar ali na história, né, na lista, nos DVDs, na mãe dela falando com ela através dessas gravações e tudo mais. E até do romance, né, e de como isso tudo é desenvolvido, eu sinto que o filme, ele tem um ritmo muito, muito bom, né? Ele é um filme longo, então é um filme que tem aí mais de 2 horas, 2 horas e 5, se eu não me engano. É difícil, né? Hoje em dia a gente sabe que os filmes parecem que estão cada vez mais longos, às vezes sem sentido e às vezes com sentido. E eu acho que um filme que tem essa vibe, óbvio, romance, mas é uma coisa mais voltada pra história da personagem, é muito fácil você perder a mão. E eu acho que A Lista da Minha Vida não perde a mão. Eles acertam o timing de trazer as coisas, de narrar essa história, de mostrar esses momentos pra gente, né? Dos desafios dela, da lista. Enfim, eu sinto que eles
tem um ritmo muito bom ali dentro do filme e, obviamente, isso é parte essencial do porquê eu sinto que esse filme funciona tão bem. Obviamente, tudo isso somado com o carisma da Sofia Carson, que é demais e pra mim, assim, é sempre um prazer ver ela em um filme. Além disso, a gente tem uma outra coisa que é um pouco não ortodoxa pra um filme de romance e que recentemente, agora eu não consigo lembrar qual é o filme, mas recentemente a gente teve um exemplo de um filme que fez isso e não deu certo. E aqui em A Lista da Minha Vida, as coisas dão certo, que é você introduzir o interesse amoroso, que no caso desse filme aqui é o Brad, que é o advogado, mas você introduzir um segundo interesse amoroso, que é o Garrett. O Garrett é um psicólogo que trabalha numa escola que a Alex eventualmente acaba trabalhando, e aí os dois se conhecem e tudo mais. Tem essa questão de estar em busca do amor verdadeiro, né? É um dos itens da lista dela. E eu achei que o filme tomou muitas decisões boas em relação a isso. O primeiro deles foi chegar no final do filme e a mãe dela, né, ter deixado claro que ela precisaria completar a lista para conseguir a herança dela de fato, né, e ver ali uma última carta, um último DVD da mãe dela, mas que a mãe dela também não tinha a ilusão de acreditar que a filha dela poderia encontrar o amor verdadeiro tendo um prazo contado, né, de 1 ano pra fazer isso. Poderia acontecer, mas poderia não acontecer. Isso não seria necessariamente culpa da Alex, né, e o que a mãe dela gostaria é que ela tivesse aberta pra encontrar esse amor da vida dela, que obviamente não era o namorado que ela começa o filme com ele, né, apesar deles não colocarem o cara como um grande vilão, o que eu também achei que foi uma ótima escolha, né, uma ótima decisão, porque é muito fácil você daí colocar que ela tá num relacionamento péssimo, um relacionamento tóxico, e às vezes o relacionamento ele pode só não funcionar por não funcionar, porque obviamente os dois têm objetivos diferentes. Tudo bem que na hora que eles vão ali, né, ter uma conversa que acaba gerando, né, o término deles, eu sinto que o namorado dela é meio otário, mas ele não é um otário do mal, né, ele não é um cara que, nossa, quer usar ela, abusa dela, né, enfim. Então não necessariamente ele é uma pessoa super ruim, ele não parece ser uma pessoa ruim, apesar da gente não conhecer tanto ele, mas eu acho que é muito legal eles mostrarem o quanto existe uma falta de compatibilidade ali entre eles e, né, o fato de que todas as pessoas em volta dela acham que aquele relacionamento talvez não seja exatamente o que a Alex precisa ou o que ela tá procurando, né, mas ela tá ali meio que aceitando, né, aquele relacionamento, aquele emprego. E aí, né, a morte da mãe dela e a lista é o pontapé que ela precisa pra começar a ir atrás das coisas que ela realmente quer, porque nesse momento, então, ela tem medo de querer alguma coisa, né, e de acabar se frustrando. O que eu acho que é um medo extremamente compreensível, é fácil de se relacionar, né, com essa situação, porque eu sinto que conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo um pouco o nosso ímpeto de se arriscar. Eu sinto que as consequências das coisas, elas ficam mais sérias e mais verdadeiras, né? Quando a gente é mais jovem, a gente obviamente é mais inconsequente, a gente tá mais disposto a arriscar certas coisas, e conforme a gente vai encontrando aquilo que a gente realmente quer e tendo uma coisa que a gente quer muito, que a gente gosta muito, que a gente valoriza muito, é difícil a gente acabar arriscando aquilo por alguma coisa, né? E no caso é o que acontece na vida da Alex. Ela não tem uma vida ruim, ela tem um namorado que é ok, ela tem um emprego que é ok, mas por que ela não deveria buscar então o que é incrível, o que é o sonho dela, né? Então eu achei que foi um jeito muito realista de falar sobre sonhos na vida adulta, numa fase mais adulta da vida, né? Porque é isso, a lista da Alex é de quando ela tinha 13 anos, e quando a gente tem 13 anos, o céu é o limite, a gente sonha com milhares de coisas, por mais absurdas que elas sejam, né? Então, obviamente, a gente tem sonhos variados ali naquela lista, né? Fazer uma tatuagem, fazer um stand-up, encontrar o amor verdadeiro, fazer as pazes com o pai dela. Então, tem várias coisas, dificuldades diferentes nessa lista, e eu achei que esse foi um jeito muito realista mesmo de trazer todas essas questões e de fazer a gente encarar certas escolhas e decisões da vida desse jeito, né? De como se a gente realmente fosse a nossa versão de 13 anos. Aquela coisa de o que a sua versão de 13 anos pensaria de você se ela te visse agora. Ela ficaria feliz com o que você conquistou, com o que aconteceu com você? Então, eu achei que foi um jeito muito bonito, muito sensível de trazer essas questões, sem ficar aquela coisa super brega, né? Super batida ou exagerada, do tipo assim, ai, nunca que uma garota, né, de 20, 30 e poucos anos faria isso, sabe? Então, eu sinto que existe uma certa suspensão de realidade, mas só até um ponto onde a gente consegue acreditar naquilo que tá sendo contado pra gente. E o filme, ele tem esse pé na realidade, que eu acho que é muito importante pra ele se tornar realmente
necessariamente um filme que você vai se identificar tanto, né? Então, pra mim, tudo isso foi uma série de acertos que eles conseguiram dosar perfeitamente dentro do filme. E aí, voltando a falar sobre o nosso triângulo amoroso, que eu acho que nem em determinado ponto chega a ser até um quadrilátero amoroso, né? Vamos ser bem sinceros. Mas então a gente conhece o Brad, que é o advogado, ele tem uma namorada, que é a Nina, e a Alex conhece o Garrett, que é o psicólogo, e o Garrett conhece o Brad e a Nina. Então rola aí uma tensão entre o grupo. Inclusive ali no momento que eles estão na festa de gala, que o Garrett e a Nina falam, ai, não deu certo porque nós dois somos muito alfas e a gente quer mandar um relacionamento e tal. E depois a gente vai ver um reflexo disso, né, no relacionamento do Garrett com a Alex. Então eu acho que o filme constrói isso muito bem. Trazer esse relacionamento e mostrar esse relacionamento que não dá certo entre a Alex e o Garrett, exatamente por eles serem pessoas extremamente diferentes e, de novo, não serem compatíveis, e não necessariamente porque o cara era um cara muito ruim, o cara era um bosta, o cara era isso, o cara era aquilo. Obviamente, o Garrett me tirou do sério em vários momentos, né? Porque ali, aquele momento dele sendo meio controlador, meio tipo assim, ai, não rindo das piadas dos amigos dela e levando as coisas muito a sério. Fiquei um pouco assim, né? Mas tudo bem. Acho que depois eles têm uma conversa e percebem que realmente essa compatibilidade não acontece. Enquanto que claramente, desde a primeira cena, a Alex e o Brad têm muita química. E é muito legal de ver, porque no começo, eles estão ali, eles apresentam os fatos, o cara é o advogado, ela é a cliente, e ele tem uma namorada, e não tem um interesse amoroso, mas desde o primeiro momento dá pra sentir as faíscas. E isso se dá muito pela química dos dois atores, né? E obviamente, pelo que a direção fez por essa história. Você sabe que aquilo ali, que os dois vão ser o casal. Eu até tive vários seguidores que comentaram assim, cara, eu não ia aguentar se o filme tivesse acabado de outro jeito. Porque eu acho que tem um momento que até você fica meio tipo, nossa, mas será mesmo que eles vão ser o casal? Porque daí a Alex vai numa viagem de carro com o Brad e a namorada dele. Tipo assim, meu Deus, eles têm double dates e tal. Mas eu sinto que em nenhum momento eu fico com a sensação de que, um furou o olho da outra, ou de que seria estranho o casal ficar junto, sendo que ela tinha ficado amiga da namorada dele. Então eu sinto que o filme, ele constrói muito bem essas relações para que seja natural a evolução, né, da relação dos dois para um casal, que tenha um conflito ali, né, de qualquer maneira, porque a gente precisa de um conflito, mas que seja aquela coisa que você olha e você fala, tá, eu sei que esses dois vão ficar juntos. E obviamente isso se dá, como eu falei, pela química da Sofia Carson com o Kyle Allen, que é o nosso protagonista masculino do filme. Gente, e uma outra coisa que eu até comentei isso no Instagram também. Eu terminei de assistir o filme e eu ficava olhando pra cara desse menino e pra mim ele daria um Maxon perfeito se a gente ainda fosse ter uma adaptação da seleção. Eu achei ele perfeito pro papel. Tem uma áurea assim nele, né, que pra mim funciona muito bem pro que eu imagino do Maxon. Obviamente a gente não vai ter essa adaptação, né? Eu acho que nem adianta de se iludir mais, mas eu, enfim, quis dividir isso com vocês, que eu achei ele muito bom, extremamente carismático. Enfim, achei que funcionou muito bem. A química dele com a Sofia deu muito certo, então eu tava o tempo inteiro torcendo por ele. E era muito fofinho, né? Ele ali presente naqueles momentos pra ela, sem invadir o espaço dela. Então, ela com o computador no parque, ouvindo, né, o DVD da mãe dela, e ele sentadinho do lado esperando. Depois ela conversando com o pai biológico dela e ele do ladinho, assim, sentado esperando. Achei a coisa mais fofa do mundo. Eu acho que foi uma das construções de romance, uma das construções de casal que eu mais gostei, que eu vi nos últimos tempos. E isso porque o romance nem era o grande foco, né? Obviamente, existe essa parte na história e eu acho que é uma boa parte, é uma parte importante, mas a gente tá ali pra ver a lista da Alex, pra ver ela superando ali certas coisas, né? Então, acho que funciona muito bem e eu acho que eles souberam dosar isso perfeitamente e, enfim, foi muito fofo ver os momentos entre eles dançando, eles cantando, depois, enfim, o momento que eles ficam juntos e, óbvio, né, o nosso término ali no terceiro ato do filme, depois termina com a Alex indo atrás dele e fazendo uma declaração na rua, né, ali um momento romântico. Ele é um filme em certos momentos bem água com açúcar, mas eu acho que ele traz alguns assuntos interessantes, como eu falei com vocês, não só em relação ao luto. A gente tem uma cena muito bonita entre a Alex e os dois irmãos dela, que no filme acabam ficando bastante de escanteio, né? Eu imagino que no livro eles têm um pouco mais de desenvolvimento, mas eu achei que o pouco que eles apareceram ali foi legal até esse momento que eles estão falando sobre os segredos e aí os dois contam que eles sentiam ciúmes, né, da relação que a Alex tinha com a mãe deles e que pra eles era muito difícil algumas coisas, da mesma forma que pra Alex era muito difícil a relação com o pai. Então eles tinham dificuldades diferentes enquanto eles cresciam e isso gerou questões e problemas diferentes. Então eu achei que isso foi muito bem colocado ali no filme, mesmo que por um momento breve,
teve, né? E achei muito emocionante a cena que eles pedem, né? Eles perguntam pra ela o que tem nesses DVDs que a mãe deles deixou pra ela, e ela vai lá e mostra pros dois, e os dois ficam super emocionados. É isso, o filme, ele tem essas cenas emocionantes que não necessariamente são cenas que você tá, nossa, muito triste, se matando de chorar, mas você fica emocionado porque a história que tá sendo contada ali é muito emocionante, e o filme, ele retrata isso de uma forma muito bonita. É um choro agradável, sabe? É um filme gostoso de assistir. Eu assisti ele no domingo, então, tipo assim, já tava essa vibe, né? Um domingo que eu tava descansando, mais relaxada, mas eu acho que é um filme que te dá um acalento, assim, um abraço quentinho. E eu amo esse tipo de filme, e eu acho que a Sofia Carson foi a escolha perfeita pra protagonizar essa história, e eu acho que foi um grandíssimo acerto da Netflix, tanto na questão de adaptação, que obviamente eu não posso falar com muita propriedade, mas pelo que eu vi de opiniões por aí, o pessoal gostou bastante da adaptação, né? Achou que foi uma adaptação que fez jus ao livro, obviamente com mudanças, com coisas diferentes, mas trouxe as coisas boas dessa história e conseguiu fazer um filme muito bom, e como um próprio filme, né, que achei que foi uma ótima produção, uma produção cuidadosa, uma produção bonita, que, enfim, dá gosto, né, da gente ver. A Netflix, ela tem alguns acertos na casa das comédias românticas, né, e dos romances de uma forma geral. Eu acho que é um dos grandes pilares da Netflix, obviamente, séries, doramas, tudo isso, né, e eu acho que A Lista da Minha Vida vai entrar pra essa lista de acertos da Netflix, que é sempre bom ver, né, que significa que eles ainda sabem fazer algumas coisas bem, e esse filme foi a prova disso. Então é isso, essa foi a minha crítica de A Lista da Minha Vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e você ainda não viu o filme, recomendo que você assista. Eu gostei demais, com certeza vai fazer uma aparição na minha lista de favoritos do ano. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha pra você conferir essa lista de favoritos do ano quando a gente chegar no momento dela, né, no final de 2025. Ainda tem muita coisa pra acontecer, mas tem algumas produções que a gente já sabe que com certeza vão fazer uma aparição. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo